E quando nós queremos ensinar alguém algo, nós podemos derramar o nosso conhecimento, nós podemos falar muitas coisas, mas é o exemplo que vai fazer com que as pessoas não apenas ouçam o que você fala, mas pratiquem aquilo que você faz. Minha filha, eu creio que daqui uns dias ela irá nascer, minha esposa está grávida, e eu creio que, eu tenho um desejo que a minha filha seja apaixonadamente apaixonada por Jesus. E eu sempre tento falar isso para ela. Eu não sei se minha esposa reparou, mas eu sempre falo, quando eu estou conversando com ela, eu falo para ela assim: e aí, filha, como que está aí? Fala, eu estou aqui conversando com Jesus, com o Espírito Santo. Eu sempre tento colocar isso nela. Mas eu creio que se eu apenas falar isso, mas eu não praticar isso, ela não vai me ver como um referencial de homem de Deus. Porque uma coisa é eu subir aqui e poucas pessoas convivem comigo. Poucas pessoas me conhecem a longo prazo, há muito tempo. Existem apenas algumas pessoas aqui. Mas o maior exemplo, ou os piores testemunhos, ou os maiores testemunhos acontecem na nossa casa. Por quê? Porque lá as pessoas veem que nós somos. Lá não tem como eu esconder quem eu sou. Porque quando você fica nervoso, você demonstra, e você está ali na sua casa, então o maior exemplo que nós vamos deixar é aquilo que nós praticamos. Irmãos, a gente sempre, como seres humanos, quando Adão pecou, e para a gente mostrar uma santidade estereótipa, para a gente ser religioso não é difícil, porque o religioso ele esconde as suas mazelas e ele mostra uma aparência daquilo que ele não é. E é muito fácil fazer isso. É muito fácil. Eu fico pensando às vezes que as pessoas, muito tempo a igreja exigia que as pessoas vestissem certos tipos de roupas, porque fala, não, desse jeito você vai para o céu, se você não vestir assim, você vai para o inferno. Irmão, se fosse só vestir roupa, seria muito fácil. Se fosse só vestir roupa, Jesus Cristo ia falar, siga os exemplos dos fariseus, porque eles vestiam muito bem. Eles tinham versículos escritos nas roupas deles, então eles oravam nas praças e Jesus veio combatendo isso. E Jesus queria que as pessoas se apresentassem como elas são. Então, quando chegava uma mulher que era uma prostituta, quando chegava um publicano, um pecador, os fariseus falavam, não, cara, esse Jesus está errado, ele não pode ir nessas pessoas. Aquelas pessoas mostravam que elas eram, e por isso elas eram curadas. Se você esconde, você fala, não, eu tenho esse pecado aqui, mas eu vou esconder ele aqui, para ninguém ver, porque se alguém ver, as pessoas vão falar mal de mim, vão falar que, né, como que eu vou pregar, porque, irmãos, se você esconder esse pecado, você nunca vai ser liberto dele. Para você ser liberto de algo, você tem que expor aquilo. Tudo que você traz para a luz é transformado. E tudo que você esconde fica ali nas trevas. Então é por isso que Jesus ele quer que nós confessemos os nossos pecados. Por quê? Porque eu trago a luz. Mas se eu ficar ali escondido, ele vai ficar nas trevas. Então Jesus, tudo que ele fez, ele deixou exemplo. Quando Jesus foi falar de amor, ele não apenas falou que amava, ele se entregou na cruz. Então, nós devemos tentar ser um referencial. E para nós sermos discípulos de Jesus, nós devemos demonstrar mais com exemplos do que com palavras. Na verdade, as palavras, elas se tornam aquilo que você é, porque Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você... essa semana eu peguei uma caixa de isopor e eu fui na Pastora Beth, algumas pessoas conhecem. Irmãos, é impressionante. Você ia conversar com ela, ela só conversa de Deus. Você vai tentar falar alguma coisa, daqui a pouco ela fala, mas Deus está no controle. E eu fiquei pensando, cara, essa mulher está cheia de Deus.
Porque a boca fala do que o coração está cheio. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Romanos 12. Eu vou guardar esse copo aqui que eu sou meio desastrado. Aí, ó. Eu falei, sou desastrado, pronto. Eu estava profetizando já que o negócio ia cair. Romanos 12, versículo 1. Se eu pudesse dar um nome a essa pregação, eu colocaria entrega completa. Vamos tentar entender. Aliás, vou tentar, se Deus me der graça para ministrar. Você controla o tempo, porque eu estou sem nada aqui. Diz assim, portanto, Romanos 12, 1. Portanto, rogo-vos, irmãos. 12, 1. Romanos 12, 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quando Paulo escreve isso, ele começa dizendo, portanto, rogo-vos. E se você buscar sobre rogar, é mais ou menos assim, para simplificar. Eu nunca fui assaltado, mas deve ser mais ou menos quando você é assaltado, que o bandido está com a arma na mão. E ele fala, eu vou te bater, eu vou te matar. E você, não, cara, pelo amor de Deus, você se ajoelha, o cara fala, dá seu celular, você dá o celular, dá o carro, você não tem problema. E você fica rogando, por favor, cara, não faz isso não. E o cara, eu vou te matar. E você está rogando ali. Então, é como se Paulo tivesse dessa maneira assim com os irmãos, falando, pelo amor de Deus, cara, por favor, eu rogo-vos. Paulo estava desesperado, eu acredito. Porque Paulo, ele tinha recebido algo de Deus, e como um missionário, como um apóstolo que ele era, ele queria deixar algo concreto, ele queria deixar algo vivo. E ele fala, eu rogo para vocês. É como se ele dissesse, eu quero que vocês prestem atenção, que vocês estejam atentos a isso que eu vou falar para vocês. Pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Irmãos, a primeira entrega que você tem que fazer é como um sacrifício vivo. E quando eu falo de sacrifício vivo, eu lembro de Isaac. Lá em Gênesis 22, Deus chega a Abraão e fala, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, né? Deus parece que é categórico, o seu único, e leva ao monte, e lá você entrega como sacrifício vivo. Tá, Abraão foi, levou o menino, e quando ele chega ao pé do monte, ele fala assim para aqueles servos que estavam com ele, ó, fique aqui, e eu vou ali com meu filho. E a Bíblia fala que quando Abraão chega lá, ele pega e Isaac fala assim, pai, eu estou vendo, o senhor veio sacrificar, tem a lenha ali, tem o cutelo, mas cadê o sacrifício? É como se ele dissesse, cadê o cordeiro? E Abraão falou assim, Deus proverá. Daí, eu acho que Isaac naquele momento ele entende que o cordeiro era ele. E Abraão pega o filho dele, amarra ele. Irmãos, vamos ser sinceros, Isaac não era mais um guri, uma criança. Para Abraão pegar ele na marra e amarrar ali, Abraão já era velho, ele não ia conseguir. O filho entendeu que ele tinha que se entregar ali. E ele se colocou à disposição do pai dele, para que o pai dele amarrasse ele, para que ele fosse sacrificado. É mais ou menos o exemplo de Jesus, mais ou menos isso. Então, quando a gente fala de sacrifício vivo, a gente está falando de uma entrega
que você se dispõe àquilo. Toda vez no Antigo Testamento que ia sacrificar um animal para purificar o povo, o animal ia vivo, eles não matavam o animal depois para sacrificar, eles sacrificavam, e através do sacrifício o animal era morto. Então a primeira entrega que nós devemos oferecer a Deus é como um sacrifício vivo. Não é morto, é vivo. Você tem que sentir. Você imagina um animal sendo morto, algumas pessoas já viram, ainda mais se for porco, né, irmãos? Um dia, quando eu era criança, eu vi matando um porco, pelo amor de Deus, nunca... Irmão, até hoje eu sou traumatizado com que aquele porco faz um escândalo. Porque ele sabe que ele vai morrer ali. Mas, cara, Deus quer que nós entreguemos dessa maneira, como um sacrifício vivo. E que mais? Santo. Quando a gente fala santo aqui, que eu entendo, né, na verdade, está falando de adoração. Porque lá em Isaías 6, a Bíblia fala assim que os querubins, os serafins lá, eles cantavam uns aos outros: santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, quando a gente fala de santo, a gente está falando de uma entrega do nosso corpo em adoração a Deus. Um exemplo muito clássico é a dança. Você entrega o seu corpo, você faz movimentos que adoram a Deus. Isso é uma entrega também. Por quê? Porque a gente pode entregar o nosso corpo para o pecado. Da mesma maneira que às vezes algumas pessoas que eram do mundo, quando ele vem para a igreja, lá quando ele era do mundo, ele dançava, ele oferecia o seu corpo ao diabo muitas vezes. E agora em Cristo Jesus, Ele quer que você entregue como adoração a Ele. Ele quer que você se disponha o seu corpo para adorar a Ele. E agradável a Deus. Quando a gente fala de agradável, a gente pode usar o significado do azeite, da unção de Deus. Irmãos, quando a gente fala de unção, a gente está falando de um azeite que ele é espremido, ele é amassado. E quando ele é amassado, ele começa, sai o líquido, e aquilo se torna um azeite. E quando você queima aquilo se torna um incenso. E o incenso, ele tem um cheiro muito bom. Então, às vezes, para você entrar na vontade de Deus, para entregar o seu corpo, vai doer. Cara, às vezes você, às vezes não, a maioria das vezes, né, você era uma pessoa que não conhecia Jesus, e você se prostituía lá fora, tal, e às vezes você vem para a igreja, cara, é doído, o cara fala assim: ó, não, eu não vou fazer sexo antes do casamento. O cara que é acostumado, que já fazia antes, cara, é um sacrifício muito grande, dói na carne dele. Dói, velho. Às vezes o cara tem que entrar pro quarto e orar, porque ele não consegue. É por isso que muitas vezes não é bom você... Por isso que Deus não quer que você tenha um relacionamento sexual antes do casamento. Por quê? Porque depois que você faz, irmão, vai ser muito mais difícil você aguentar. Que para quem é virgem é difícil, imagina para quem não é. Esperar o casamento. Então, quando a gente fala de... Cara, dói, velho. Tem coisas da sua vida que vai doer. Não é à toa que Jesus, quando ele foi ser sacrificado, doía na carne dele. Não é apenas porque os pregos eram colocados, porque ele era açoitado. Não, por causa que ele estava recebendo o pecado da humanidade nele. Ele estava recebendo, cara, todo o pecado, desde quando Adão lá pecou no paraíso, que ele comeu daquele fruto, que ele desobedeceu a Deus. Desde o pecado de gerações, onde eles matavam, às vezes matavam seus próprios filhos, Jesus Cristo estava recebendo tudo aquilo. Doía nele. E às vezes, para você cumprir a vontade de Deus, para você entregar o seu corpo, vai doer. Não é à toa que existe o jejum, né? Porque o jejum é uma entrega também. E dói, cara.
Um dia eu fui inventar, 2 vezes eu fui inventar de fazer isso. Irmão, nunca mais eu faço, Deus que me perdeu, nunca mais. Fazer jejum de carne. Falei, não, ficar 40 dias de jejum de carne. Irmãos, aquilo não é de Deus não, velho. Você sente o cheiro da carne assim, andando na rua. E você fica procurando, meu Deus, onde está isso? Eu nunca mais faço esse jejum, mano. Dói, cara. Aquilo lá dói pra você, velho. Às vezes você fala, não, vou fazer um jejum de coca. Meu Deus do céu. Tem uns aqui, né? De café, não, de café não pode não, irmãos. Meu Deus do céu, de café dói a cabeça. Irmãos, mas o jejum, ele mata a carne. O jejum dói. A carne sente, mas ela faz com que o seu espírito cresça e a sua carne diminua. Ela tira o poder do pecado quando você jejua. Abra a sua Bíblia em Romanos 6, versículo 12. Lá diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Cara, talvez a coisa que mais foi deturpada quando Adão pecou foi o corpo. E muitas vezes o corpo foi usado para trazer a sensualidade, ele demonstra muito isso. E Jesus, ele não quer que o pecado reine no nosso corpo mortal. O que é reinar? É ter o domínio, é ter o controle. Irmãos, não existe coisa pior que às vezes você vai ali, algumas vezes eu já fiz isso, você vai numa praça e tem uma pessoa ali que ela é viciada em drogas ou em bebidas. Por quê? Porque o pecado, a droga, dominou ele de uma forma tal que ele não consegue mais, às vezes, tomar um banho. Ele não consegue, às vezes, ficar em casa. Eu já vi caras na rua assim que você conversa com ele e fala, cara, eu tenho casa. Eu tenho uma casa própria, minha casa é boa. Eu tenho um filho, minha esposa está lá em casa, mas o pecado reina na vida dele, ele não consegue se libertar daquilo. E Jesus quer que isso não reine mais sobre a sua vida. Às vezes nós falamos isso de droga, mas às vezes é prostituição, às vezes é mentira, às vezes é muitas coisas que é apresentado, que reina. E Jesus não quer que o pecado reine nas nossas vidas. Ah, Dardo, você está falando que eu nunca vou pecar, então é isso? Eu não posso. Não é que você não pode. Eu costumo dizer que... Costumo não, eu estava pensando nisso essa semana. Para quem gosta de coca vai entender o que eu estou falando. Coca-Cola. Irmão, pecado é igual Coca-Cola. Você sabe que vai fazer mal, mas você toma. O cara vai lá e fala assim, olha, Coca-Cola desenferruja. Mas você para de tomar? Não para. Você sabe que aquilo te faz mal. Você sabe que faz mal para os ossos, mas você... É a mesma coisa o pecado. Você sabe que aquilo vai te matar, mas você vai lá e faz. Mas o pecado, ele não pode reinar na sua vida. Que é o vosso culto racional. Então, para nós apresentarmos os nossos corpos, tem que ser um sacrifício vivo, tem que ser santo, tem que ser agradável, que é o vosso culto racional. Irmão, se eu fosse trocar essa palavra culto, eu colocaria entrega racional, que é a entrega racional. Irmãos, tomar decisões na emoção é muito fácil, mas quando você toma decisões na emoção, você nunca consegue manter firme quando vem o vento e a tempestade.
Lá em Mateus, eu não ia ler não, mas eu vou ler. Sete, aliás. 24. Mateus 7, 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Irmãos, tomar decisões da emoção é a mesma coisa que você construir a sua casa sobre a areia. Porque Jesus não estava falando aqui sobre a casa. Jesus não estava falando que a casa que foi construída sobre a rocha era uma casa melhor do que a casa que foi construída sobre a areia. Não fala isso. Ele não está falando da casa, ele está falando do fundamento. Assim, eu não sou engenheiro, mas toda vez quando você vai construir um prédio, por exemplo, primeiro você faz o fundamento. E o fundamento naquele tempo era a rocha. Só que eu acredito que você construir uma casa sobre a rocha, às vezes é mais difícil. Mas construir sobre a emoção é fácil. Dar, por que você está falando isso? Porque a sua entrega tem que ser racional. Não pode ser na emoção. Às vezes você vai lá, né? Tá, o Espírito Santo vem, você recebe aquela unção. Você fala, não, Jesus, ó, tudo que eu tenho é teu. O meu dinheiro é teu, Senhor. Até o meu dinheiro aqui, ó, é seu. Na emoção. Daí daqui a pouco, vai ofertar. Daí você tem 20 reais lá. Deus fala assim, dá 10. Você fala, não. Mas lá atrás você falou que ia entregar os 20. Que você entregava tudo, que as suas finanças eram dele. Mas foi na emoção. Agora, quando você toma uma decisão firme, não significa que quando você toma uma decisão que você está consciente que vai ser fácil. Vai ser muito mais difícil. Mas vai ser algo verdadeiro. Vai ser algo que vai durar. Que não vai cair quando vier os ventos. Mas porque o vento, ele vem. Tanto para a casa que foi construída sobre a rocha, como para a casa que foi construída sobre a areia, o vento vem para os dois. A diferença é onde você está firmado. Na emoção ou na entrega racional? Eu vou me entregar, Deus, eu não estou sentindo, mas eu vou me entregar ao Senhor. Isso é uma entrega racional. E no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, quando eu li esse versículo, eu me lembrei de um pastor, e sexta-feira passada, eu conversando com ele, e ele falou assim, ele foi criado, ele é filho de pastor, e ele é um pastor também. Ele foi criado na igreja desde pequeno, mas ele foi criado naquela religiosidade, né? E ele fala assim, cara, eu decidi andar contra a correnteza. Eu decidi viver contra o sistema que foi criado, porque existe um sistema que foi criado, que às vezes é imperceptível, mas acontece, onde existe um domínio, um controle sobre as pessoas, e não faz elas se entregar de uma forma real, mas maqueia ali uma entrega verdadeira a Deus. E ele fala, cara, eu decidi viver contra o sistema. Eu decidi andar contra a maré. Irmãos, e quando ele falou isso eu me lembrei de Jesus, porque quando Jesus chegou a essa terra existiam os fariseus. Fariseus é aquelas pessoas
que eu já falei aqui, que elas tinham uma aparência de santidade, mas dentro delas só existia morte. Era tão grande a hipocrisia deles que Jesus falou assim: vocês são como um sepulcro caiado, como um túmulo. Se você chegar no túmulo ali, você vai no cemitério, aquele túmulo lindo, aquela coisa mais linda do mundo, mas se você abrir ele, vai ter osso ali, vai ter às vezes uma carne em decomposição. Jesus falou isso dos fariseus: cara, vocês são muito belos por fora, mas dentro de vocês existe uma mentira muito grande, existe um sistema que vocês criaram, que não é a vontade de Deus. E quando Jesus chega a essa terra, ele vai contra esse sistema. Ele vai contra essa religiosidade que existia. Cara, e os religiosos não eram pessoas que pegavam um livro estranho, não, eles usavam a própria Bíblia do Antigo Testamento. E Jesus, ele vai contra isso. Por causa que os fariseus, eles eram vistos como grandes. E quando Jesus chega e fala: olha, se você quiser ser o maior, você tem que servir a todos. Os fariseus só andavam com pessoas que eles achavam santas. E quando Jesus chega, ele anda com pecadores e os caras não aceitam. Jesus veio lutar contra o sistema. E esse sistema foi criado quando Adão e Eva pecou. Quando eles pecaram, o mundo começou a seguir um caminho que se distanciava de Deus. O mundo começou a ir para um sistema, então, por isso que nós vivemos hoje, e servir ao diabo é muito mais fácil, viver no mundo é muito mais fácil, porque nós estamos seguindo um fluxo que já aconteceu, tipo, quando Adão e Eva pecou, nós já estamos seguindo um fluxo normal. Então, se você nasceu e viveu sem se entregar a Deus, você vai passar por essa vida e vai viver a sua vontade carnal, porque nós seguimos uma tendência. E Jesus, ele veio para confrontar isso. Ele veio para viver diferente. E ele nos deixou o exemplo, para que nós façamos da mesma forma. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu queria chegar nesse ponto, porque eu queria que você prestasse atenção, se você estava com a mente dispersa, sobre esse versículo, por causa que quando a gente fala de vontade de Deus, a primeira coisa que você vai entender é que não é a sua vontade. Irmãos, não existe, uma das coisas mais difíceis para uma pessoa é fazer aquilo que ela não quer. É como a mãe fala assim: olha, vai lá lavar a casa, vai limpar a vasilha. A sua vontade é de não lavar a vasilha, mas você vai. Quando seu pai fala assim: olha, eu quero que você vá em tal lugar, mas você pode ir a tal lugar mais 10 horas, eu quero que você esteja em casa. Irmãos, é engraçado. Até 10 horas vai estar tudo chato, mas depois que chegar 9h30, 9h40 vai ficar legal. Daí você fala: pô, agora que está ficando bom, eu tenho que ir embora para casa. Irmãos, então quando a gente fala de vontade de Deus, cara, é doído. Porque fazer a vontade de Deus é algo interior também, porque assim, eu posso esconder algo do pastor Daniel? Eu posso. Mas como que eu vou esconder de Deus? É a integridade que ele falou domingo. A integridade é aquilo que você faz diante de Deus. E com Deus, irmãos, não adianta você tentar mentir, porque Ele conhece o interior. Então fazer a vontade que não é sua já é difícil. Agora imagina fazer a vontade de Deus, que Ele conhece o seu interior. E a vontade de Deus, ela existe em 3 níveis. Existe a boa, existe a agradável e existe a perfeita vontade de Deus.
Irmãos, a boa é quando você aceita a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a boa. Não, Darby, eu sei que existe um chamado para mim, por exemplo, para ser missionário. Você aceita, fala, não, eu aceito. Não na emoção, como eu falei, uma entrega racional. E você aceita, na sua mente, você está decidido aquilo. Agora, quando você vai para agradável, é como se você colocasse a boa em prática. E quando você fala em agradável, Jesus está falando, Paulo está falando aqui, de você estar em um lugar onde você não queria estar, mas você está porque Deus quer que você esteja. Por exemplo, o sentido missionário. Às vezes Deus fala assim, olha, eu quero que você vá para a África. Irmãos, quando a gente fala em África, a gente já pensa, não tem comida, a água é escassa, o solo não existe tanta abundância como existe no Brasil. Cara, isso para o brasileiro é terrível, porque nós nascemos num país onde tudo que você planta nasce, onde água é o que mais tem. E você já pensa, poxa, velho, será que eu vou conseguir ser um missionário lá na África? E às vezes você fala, não, eu fui. Mas você vai para a África, você está lá, você está pregando o evangelho 3 meses. Você fala, cara, eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja, mas eu por mim não estaria aqui. Davi, por mim eu pegaria um avião hoje mesmo e ir embora. Mas você está na agradável vontade de Deus e você decide ficar onde Deus mandou que você ficasse. Às vezes Deus quer que você faça uma faculdade. Às vezes Deus quer que você faça. E às vezes você não quer. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Algo pessoal meu. Quando a gente fala aqui, que muitas vezes nós já falamos que às vezes Deus vai levantar empresários para sustentar a obra de Deus. Às vezes as pessoas pensam assim, essa é a ideia nova que criaram, que vocês estão criando, mas não é. Paulo, lá se eu não me engano, em Coríntios 12, ele fala que existe um ministério chamado Socorros e Governos. É pessoas que Deus levanta, que elas têm condições de manter a obra de Deus. Não que nós não podemos ofertar, todos nós ofertamos, mas existem pessoas que existe um dom de Deus muito forte, e que elas recebem muito dinheiro, elas ganham dinheiro com muita facilidade, e também elas entregam com muita facilidade. E às vezes eu vejo pessoas que têm esse chamado, que Deus chamou ele para isso, mas ele quer ser um pastor. E às vezes eu vejo o contrário, às vezes o cara queria ser um empresário que mantesse a obra de Deus, e ele foi chamado para ser pastor. Não que os dois não possam andar juntos, mas às vezes acontece isso. E eu particularmente na minha vida, se fosse para me escolher, eu queria ser um empresário. Cara, eu fico imaginando, Deus dá um dom para o cara ganhar dinheiro. E se alguém está precisando, ele tem dinheiro. Ele ajuda as pessoas, ele tem condições de ajudar as pessoas. Cara, eu queria isso. Mas Deus não me chamou para isso. Não que eu não vou ofertar, entenda. Eu estou falando de algo mais profundo. Por exemplo, vou dar um exemplo. O evangelista. Às vezes você não tem um chamado de evangelista, mas você pode ganhar almas. Mas quando o cara é evangelista, irmãos, o cara fala de jejum e o povo aceita Jesus. O pastor Lucinho, um dia ele foi falar de jejum. Eu falei, cara, não é possível. Ele pregou só sobre jejum. No final ele perguntou se as pessoas queriam aceitar Jesus. Foi uma renca para lá. O cara tem uma facilidade muito grande, porque ele é um chamado específico muito forte na vida dele. Quando a gente fala de evangelista, alguns lembram do Billy Graham. O cara pregava algo simples, um sermão simples. E quando ele falava assim, quem quer vir à frente e se entregar a Jesus? E uma multidão. Cara, e quando a gente fala de vontade de Deus, para o chamado,
Às vezes você quer ser um pastor e Deus chama você para ser um empresário. Às vezes você quer ser um empresário e Deus chama você para ser pastor. Parece que Deus é do contra. Mas, cara, entra naquilo que Deus te chamou. Mesmo que não seja o lugar onde você queira estar, mas vá. Entre no lugar que Deus te chamou você para viver. Darby, e qual que é a vontade perfeita de Deus? É quando você aceita a vontade de Deus, você está em um lugar onde você não queria estar, mas você é alegre porque você está na vontade de Deus. Mas por muitas vezes eu falo, Senhor, eu me entrego, eu vou fazer a sua vontade. Mas às vezes eu fazia a vontade de Deus e ficava triste. Falava, meu Deus do céu, eu não queria fazer isso, eu queria fazer aquilo outro. Mas quando você entra na perfeita vontade de Deus, você entra num lugar onde você não queria estar, mas você se alegra, porque você sabe que você está na vontade de Deus. Voltando ao missionário, o cara está lá 3 meses na África, está no lugar, aceitou a vontade de Deus, está num lugar onde não queria estar. Mas ele fala, Deus, eu vou ser feliz, eu vou ser alegre, porque eu estou onde o Senhor quer que eu esteja. E o coração dele começa a se alegrar, daí passa 1 ano, 2 anos. Daí o pastor fala, cara, volta para cá. Ele fala, eu não quero. Eu quero ficar aqui. Porque a vontade dele se tornou porque a vontade de Deus se tornou a vontade dele também. Essa é uma vontade quando você se entrega perfeitamente a Deus. Mas lembre que é um processo. Primeiro você aceita, depois você entra, e depois você se alegra, porque você está na vontade de Deus. É quando a vontade de Deus se torna a sua vontade também. Cara, aí tudo fica mais fácil. Aí as coisas fluem. Irmãos, essa palavra não é uma palavra emotiva. Ela é uma palavra, às vezes até chata de se ouvir. Mas, cara, você nunca vai conseguir viver a vontade de Deus na sua plenitude se você não se entregar completamente. Cara, Darby, vai ser fácil? Não. Darby, vai ser legal? Talvez não. Mas é assim. Cara, Jesus, ele nunca maquiou nada. Jesus nunca chegou em alguém e mentiu para ele, falando, não, vai ser facinho, ó. Pelo contrário, dos 11 apóstolos de Jesus que ficaram, apenas João que não foi morto. Os outros 10 foram mortos. Um se matou, né? E só um que não foi morto. Cara, essa é a vontade de Deus. Ah, Darby, eu vou morrer? Não estou falando disso. Eu estou falando que a vontade de Deus não é fácil, muitas vezes. Mas quando você começa a se entregar, algumas coisas vão ficando para trás. E você vai entrando naquela vontade perfeita. E eu vou te falar uma coisa, você só vai ser realizado na sua vida se você entrar nessa vontade agradável e perfeita de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, talvez vai parecer até heresia para nós terminarmos. Existem pessoas que não são cristãs, que talvez não conheçam a Jesus, mas talvez elas vão ser realizadas quando elas forem morrer. Sabe por quê? Quando elas estiverem numa idade grande, por causa que ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Talvez ele não era um cristão, mas por isso que eu estou falando. Às vezes o cara não é um cristão, mas ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Cara, tem muitas pessoas que ganharam muito dinheiro e o cara não tem miséria, irmão, em abençoar as pessoas que precisam. O Bill Gates, né, um dos caras que a gente conhece como bilionário, cara, ele doa milhões e milhões para pessoas necessitadas.
às vezes o cara está fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Claro que não é completo, porque ele não entregou a vida dele para Jesus. Porque tudo começa quando você se entrega a Jesus, mas às vezes o cara fez aquilo que Deus quisesse que ele fizesse. E não só esse cara, mas existem muitos que fazem coisas que Deus queria que ele fizesse. Amém? Todo mundo está triste. Feche seus olhos, vamos ficar de pé.